Olá pessoal, boa tarde a todos, bem-vindo 2025, muitas novidades aí pro pessoal que trabalha no setor fiscal das empresas e hoje inicia a primeira live de uma série de lives durante todo o ano 2025 sobre a reforma tributária. Mas antes de iniciar, já vou colocando aqui alguns slides para ficar melhor o entendimento. Então, deixa eu colocar aqui o microfone. Pessoal que está na live, se puder me ajudar, som e imagem está ok? Para a gente poder continuar, vocês estão ouvindo nítido aí? Só me deem um feedback. Monique disse ok, então vamos continuar. Então, o que acontece? Esse ano todo de 2025 vai ser muito desafiador para o profissional que atua no setor fiscal das empresas. Por quê? Primeiro, que desde o dia 20/12 de 2023, com a promulgação da Emenda Constitucional 132, que trata sobre a reforma tributária sobre o consumo. Então, o novo sistema tributário dos novos tributos que vão incidir sobre o consumo já consta na Constituição Federal desde 20/12 de 2023. O que acontece é que as regras que estão delineadas lá na Constituição Federal diz que a regulamentação teria que ser por lei o quê? Complementar, para poder instituir os novos tributos que vão incidir sobre o consumo, que é o IBS, a CBS e o imposto o quê? Seletivo. A primeira coisa que vocês têm que entender é qual o objetivo da reforma tributária do consumo. Deixa eu só acompanhar aqui os slides. Então, ela tem o objetivo de substituir 6 tributos que incidem atualmente sobre o consumo, que é o PIS, a COFINS, o IOF somente sobre os seguros, o IPI, o ICMS e o ISS, por um IVA dual, que é o Imposto sobre Valor Agregado, de padrão internacional, composto pela Contribuição sobre Bens e Serviços, que é CBS, que vai ser de competência da União, então vai ser federal, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, de competência dos entes subnacionais. Quem são esses entes subnacionais? Estados, municípios e distrito o quê? Federal. O IBS, ele vai ter um imposto que vai ser de competência inédita, porque vai ser uma competência compartilhada entre os estados, os municípios e o Distrito Federal, através de um comitê gestor, que vai ser um órgão especial, que vai fazer a gestão, a administração, desde a arrecadação do IBS, em que esse comitê gestor vai arrecadar o IBS e vai distribuir a arrecadação para os entes subnacionais, que são os estados, os municípios e o Distrito Federal. Por que uma competência inédita? Em regra, a Constituição, quando trata de competência é o poder que a Constituição dá ao ente federativo para instituir e cobrar o quê? O tributo. No caso do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, de competência desses entes subnacionais, ele vai ser instituído por uma lei de caráter nacional, que vai ser uma lei complementar. E vai ter a gestão através desse comitê gestor. Então, esses entes subnacionais, eles só vão ter o poder político-legislativo só para fixar as suas alíquotas. Então, os estados esvazia as mãos dos estados, municípios, Distrito Federal para legislar sobre o IBS, por exemplo. Porque a legislação vai ser de caráter nacional, que vai ser a lei complementar, que vai instituir tanto o IBS, a CBS,
como também foi criado o imposto seletivo de caráter regulatório para combater as externalidades negativas, que é desestimular o consumo de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. E por que no mundo existe o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, e o Brasil se diferenciou criando esse IVA dual, que na realidade a gente vai verificar através do artigo 149b, que já está na Constituição Federal, que tanto o IBS e a CBS vão observar as mesmas regras com relação a fatos geradores, base de cálculo, hipótese de não incidência, sujeitos passivos, quem são os contribuintes irresponsáveis, imunidade, regimes específicos diferenciados de tributação, regra de não cumulatividade de creditamento. É como se fosse um único tributo, mas ele é desmembrado a arrecadação, porque a CBS vai ser de competência da União e o IBS de competência dos entes o quê? Subnacionais, que são os estados, municípios e Distrito Federal. E por que houve a existência desse IVA dual? Não podia ser um IVA único? Porque a reforma tributária só passou no Congresso Nacional porque os estados não queriam perder a administração do IBS, que iria substituir o ICMS, que é um imposto de maior arrecadação dos estados. Por causa disso, houve aí a criação do IVA dual. Então, o IVA dual é como se fosse um único tributo, mas ele é desmembrado as competências, mas as regras são as mesmas. É lógico que existe duas situações que a CBS vai ser diferenciada, que é no tratamento do Serviço de Educação ProUni e setor automotivo, que tem tratamento diferenciado, mas nas demais operações com bens e serviços, o tratamento é o mesmo. Com relação ao IBS e CBS, como se fosse tributos gêmeos, apenas vai a arrecadação ser o quê? Desmembrada. Vou passar aqui para um próximo slide para a gente dar continuidade aqui à nossa live. Então, vejam, você tem aqui no canto esquerdo hoje o PIS, a COFINS, o IOF Seguros, o IPI, que eu coloquei um asterisco e eu vou dizer por quê. O ICMS e o ISS, eles vão ser substituídos por um IVA dual, sendo que a CBS, que é federal, de competência da União, vai substituir o PIS, a COFINS, o IPI, e o IBS, de competência dos entes subnacionais, vai substituir o ICMS e o ISS. E ainda temos aí o imposto seletivo, que é o imposto extrafiscal, meramente regulatório, para desestimular aí o consumo de bens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Por que eu coloquei o asterisco aí, um asterisco no IPI? Porque se você pegar o ato das disposições constitucionais transitórias, que foi todo modificado através da emenda constitucional 132 de 2023, tem a parte lá que trata da transição, que começa em 1º de janeiro de 2026, mas com relação ao IPI, a partir de 2027, ele terá suas alíquotas reduzidas a zero, com exceção dos produtos que têm industrialização incentivadas na Zona Franca de Manaus, conforme critérios estabelecidos em lei complementar. Porque o IPI continuou existindo e não foi extinto com a reforma tributária, como vai ser extinto os demais tributos que hoje incidem sobre o consumo durante o período de transição. Porque o IPI, na realidade, ele visa garantir o potencial competitivo da Zona Franca de Manaus. Então, 95% dos produtos, das NCM dos produtos que estão da TIP a partir de
1º de janeiro de 2027 terão alíquotas reduzidas, mas para 5% de NCMs ali, são de produtos que têm industrialização incentivadas na Zona Franca de Manaus, que quando esses produtos forem fabricados na Zona Franca de Manaus, vai continuar tendo incentivo lá, mas esses 5% de produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus, se forem fabricados por produtores fora da Zona Franca de Manaus, esses produtores de fora vão ter alíquota positiva do IPI, para forçar as empresas a comprarem da Zona Franca de Manaus, porque vai ser mais oneroso comprar de fornecedor de fora da Zona Franca de Manaus. Resumo da ópera aí, 95% de NCM lá da TIP vai ter alíquota zerada, mas para 5% das NCMs que estão na TIP, são produtos que têm industrialização incentivadas lá na Zona Franca de Manaus, vai permanecer com benefícios lá, desonerado inclusive do IPI, mas se esses 5% de produtos cuja NCM tem industrialização incentivada na Zona Franca forem produzidos por fabricantes fora da Zona Franca, esses fabricantes vão ter alíquota positiva do IPI. Quando que o IPI vai terminar? Veja que eu coloquei que a extinção integral do IPI fica vinculada ao prazo da Zona Franca de Manaus. Se vocês verificarem o artigo 92A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a Zona Franca de Manaus ela acaba em 2073. Então, até lá, 95% dos produtos vão ter alíquota zero, lembrando que a alíquota zero, se você pegar o regulamento do IPI, é a hipótese de incidência, mas com carga tributária zero. Lógico que se você aplicar zero sobre uma base de cálculo, vai resultar em zero, mas é uma hipótese de incidência. E 5% de produtos que vai estar lá na TIP e que esses produtos têm industrialização incentivadas lá na Zona Franca de Manaus, vai ter alíquota positiva se produzidos por fabricantes de fora da Zona Franca ou quê? De Manaus. Então, eu vou aqui para o próximo slide, para a gente dar continuidade, que essa live não vai ser longa. Eu pretendo fazer lives curtas durante todo o ano para manter vocês aí atualizados com a reforma o quê? Tributária. Continuando, o que eu vou chamar a atenção para vocês? Então, nós temos já todo o sistema tributário nacional dos novos tributos que vão incidir sobre o consumo na Constituição Federal, introduzida pela Emenda Constitucional 132 de 2023, mas as regras que estão lá diz que necessita de regulamentação através de lei o quê? Complementar. Então, o próprio artigo 156A da Constituição, que trata do IBS, com o Imposto sobre Bens e Serviços, lá diz que lei complementar instituirá o Imposto sobre Bens e Serviços de competência compartilhada entre os Estados, Distrito Federal e municípios. E o artigo 195, inciso 5, trata também que lei complementar tem que instituir a CBS. O que acontece? No final das contas, o PLP 68, que é o Projeto de Lei Complementar 68 de 2024, que desde o início do ano passado estava em trâmite no Congresso, num único projeto de lei intitulado como Lei Geral de Instituição da CBS e IBS do Imposto Seletivo, ele foi aprovado no dia 17 de dezembro de 2024, lá na Câmara dos Deputados, aprovou a redação final. Então, já vai se transformar em lei complementar. Já passou por todo o trâmite, a primeira casa, a Câmara dos Deputados, depois foi para o Senado, houve alterações, do Senado voltou para a Câmara, que fez o papel de casa revisora, e por fim foi aprovado aí o PLP 68 de 2024 com 500 e tantos artigos, eu acho que é 540 artigos, trazendo um divisor de águas aí para o pessoal do setor fiscal, porque são regras totalmente diferentes dos tributos que hoje incidem sobre o consumo que vocês estão acostumados o quê? A apurar. Então, o que acontece? Outra coisa que eu vou chamar a atenção, se a gente pegar a ementa da redação final do PLP 68,
que é a lei que vai instituir o IVA dual e o imposto seletivo, tem uma novidade lá. Além de instituir o IVA dual e o imposto seletivo, cria o comitê gestor do IBS. Por quê? Porque está em trâmite também no Congresso Nacional o PLP 108 de 2024. Só que esse PLP, ele ainda já foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas subiu para o Senado, ainda não foi concluído. Daí foi incluso um artigo lá no PLP 68 de 2024 para a instituição do Comitê Gestor aí do IBS, que é o órgão especial que vai fazer a gestão do IBS esse órgão vai arrecadar o IBS e vai distribuir a arrecadação do IBS para os entes subnacionais. Então, ele vai ser instituído ainda esse ano. Então, o que vocês vão esperar esse ano ainda? Primeiro, que você profissional já teria que estar por dentro de todas as regras da Emenda Constitucional 132 de 2023, que introduziu o novo sistema tributário sobre o consumo lá na Constituição Federal, está por dentro do PLP 68 de 2024, que é a lei que vai se transformar em lei complementar, que vai instituir o IVA dual e o imposto seletivo, porque esse ano vai sair o regulamento do IBS, editado pelo Comitê Gestor, e da CBS, pelo Poder Executivo aí da União. Então, não adianta você ir para o regulamento que vai trazer os procedimentos práticos sem saber toda a espinha dorsal aí da reforma tributária, inclusive o que diz a lei que vai instituir esses novos tributos que incidirão o quê? Sobre o consumo. Deixa eu só verificar aqui a ordem dos slides para dar continuidade aí com vocês. Eu não vou me prolongar muito nessa live para não ficar aí cansativo para vocês. Então, o que acontece? Dando continuidade, vou mudar aqui de slide. Outra coisa importante deixa eu só pegar aqui uma aguinha, que eu vou chamar a atenção de vocês. Esse artigo aí, 145 da Constituição Federal, o parágrafo 3º, foi introduzido pela Emenda Constitucional 132. Traz os 5 novos princípios que foram elevados à categoria de princípios do sistema tributário nacional, que são eles: o princípio da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. Eu vou chamar a atenção aqui de 2 desses princípios, porque só no meu curso, por exemplo, quando eu falo de princípios, leva aí 1 hora. Então, o princípio da simplicidade vai levar em consideração aí a redução da quantidade de tributos que incide sobre o consumo. Hoje são 6 e vai passar a ser 2, que é a CBS, o IBS, e 3, né? E o imposto o quê? Seletivo. A incidência é ampla. Quando no meu curso eu trato de hipótese de incidência, ele vai incidir sobre qualquer negócio jurídico que trata sobre operações de bens materiais ou imateriais, direitos e serviços. E se a gente pegar tanto a Constituição Federal quanto o PLP 68 de 2024, o conceito de serviço é residual com relação aí à incidência do IVA dual, que é a CBS e o IBS. Tudo que não for fornecimento de bens e direitos vai ser serviço. Então, vai acabar aquela velha história. Se for obrigação de dar como alocação, que é uma cessão de direito de uso, não é ISS. Acabou com isso. Por quê? Porque a incidência é ampla aí.
E aí vai incidir sobre qualquer negócio jurídico a título oneroso que envolva aí bens materiais, imateriais e serviços, e vai incidir sobre a locação, por exemplo, de bens móveis ou até de bens imóveis também. E aí, outra coisa importante nessa simplificação, nesse princípio da simplicidade, é a não cumulatividade, que é totalmente diferente dos tributos que incidem hoje sobre o consumo não cumulativo, como o caso do ICMS, do IPI, do PIS e da COFINS no regime o que? Não cumulativo. É um divisor de águas a legislação, porque é totalmente diferente. O princípio da não cumulatividade vai ser amplo, vai ter uma lista lá de bens e serviços que é considerado de uso pessoal, que não vai ter direito a crédito, mas as demais hipóteses vai ter, mas o adquirente só vai ter direito a crédito, esse crédito está condicionado que esse IVA dual esteja pago na operação anterior pelo fornecedor. E as hipóteses de pagamento que o fornecedor vai fazer é o crédito dele, se o crédito não foi suficiente, ele vai pagar o saldo devedor, o split payment, que o split payment é divisão aí de pagamento. O split payment são as hipóteses em que o adquirente ele faz o pagamento por meio eletrônico, seja cartão de crédito, débito, Pix, boleto, TED, em que a prestadora de serviço de meio de pagamento, no momento em que haja a liquidação desse pagamento aí por meio eletrônico, vai separar o que é do fornecedor e o que é pertencente aí ao comitê gestor e o que vai lá para a União administrado pela Receita Federal. Então, são regras muito diferentes. Outra coisa também observar os regulamentos que vão sair esse ano do IBS e da CBS. O cadastro vai ter identificação única, não vai ter mais esse negócio de inscrição estadual e municipal em cada município e cada estado. O cadastro vai ser com identificação única por CNPJ. A escrituração, todos vão ser obrigados a emitir documentos eletrônicos, inclusive o MEI. Esse PLP 68 altera muitos artigos da Lei Complementar 123 de 2006, que cria, né, o Simples Nacional, obriga o MEI a emitir documento fiscal eletrônico para todas as operações. Então, são regras totalmente diferentes. A apuração do IBS e da CBS, tanto o comitê gestor, que vai gerir aí o IBS, como a Receita Federal, eles vão poder apresentar a apuração, que é uma declaração pré-preenchida. Porque, como todos vão ser obrigados a emitir documentos eletrônicos, já vai aparecer, vai ter um ambiente nacional, bancado aí o sistema pelo comitê gestor e pela União, em que vai aparecer lá na parte da CBS todos os débitos e os créditos ativos, e na parte do IBS o comitê gestor vai apresentar todos os débitos e os créditos ativos. O contribuinte vai ter que, no caso, se tiver correto, vai dar lá o aceite, senão ele vai fazer o ajuste. E para isso ele tem que ter uma estruturação paralela, vai confiar só no que vai ser apresentado lá no Sistema Nacional do IBS e da CBS, ele tem que ter um controle de entradas e saídas aí no estabelecimento dele, continuar tendo esse controle. Outra coisa também é o princípio aí da transparência. O que eu posso falar sobre o princípio da transparência? Deixa eu ver se eu coloquei o slide. Mas antes... se apareceu aqui. Antes de falar do princípio da transparência, pode acontecer escassez de mão de obra.
principalmente durante a transição entre 2026 e até 2033. Porque durante esse período de 1º de janeiro de 2026 até 31 de dezembro de 2032, o pessoal aí que atua no departamento fiscal das empresas, durante essa transição, eles vão continuar apurando o PIS, a COFINS, o ICMS, o ISS, o IPI para alguns produtos que tem alíquota o quê? Positiva, até a sua extinção. E, em paralelo, o IVA dual, por exemplo, e o imposto seletivo. Então, o IVA dual ele já se inicia em 2026. Então, durante o ano 2025, esse profissional do setor fiscal, apesar que em 2026 vão ser as alíquotas teste, mas vai ter que cumprir com as obrigações acessórias, senão vai ser autuado. Com as obrigações acessórias, parametrizando os sistemas emissores de notas eletrônicas com os campos, CSTs e classificações fiscais ali dos novos tributos, que é a CBS, IBS e o imposto o quê? Seletivo. Então, esse profissional, durante 7 anos, vai ter um árduo trabalho. Por quê? Ele vai continuar apurando o IPI, o ISS, o PIS, a COFINS, o ICMS, o IS e o IOF seguro até a sua extinção. E, em paralelo, os novos o quê? Tributos. O primeiro que vai ser extinto vai ser o PIS, a COFINS e o IOF, são seguros, lá em 2027. Mas o ISS, o ICMS só vão ser extintos em 1º de janeiro de 2033. Então, tudo do ICMS, por exemplo, que você está acostumado a apurar de falso, substituição tributária, vai continuar essa mesma parafernália, podendo os estados continuar legislando sobre o ICMS até a sua extinção. E, em paralelo, você tem que apurar os novos tributos também. Por que eu digo que pode haver escassez de mão de obra? Porque o profissional, se não começar a estudar, já teria que estar começando a estudar desde o ano passado, já saber a Emenda Constitucional 132 de 2023, todos os artigos do PLP 68, porque esse ano, como vai sair os regulamentos da CBS, do IBS e do Imposto Seletivo, para saber os regulamentos na prática, tem que saber toda essa parte desse novo sistema tributário, dos novos tributos que vão incidir sobre o consumo. E quando se trata aí de documentos fiscais eletrônicos, o que eu vou chamar a atenção aqui de vocês, eu não vou me prolongar muito nessa live, é que está aí na tela, já existe a nota técnica 2024-002, já está lá no portal da nota fiscal eletrônica em nota técnica, que já altera o layout da NFE modelo 55 e da NFCE modelo 65, trazendo os novos campos do IBS, da CBS e do imposto o quê? Seletivo. Inclusive, está lá no Portal Nacional da Nota Eletrônica, em documentos diversos, a tabela com os novos CSTs e classificação tributária do IBS-CBS, sim. O IBS-CBS, Imposto Seletivo, além de ter CST próprio, eles vão ter um código de classificação tributária que está linkado a cada artigo do PLP 68, que é o projeto de lei complementar que vai instituir o IVA dual e o imposto seletivo, que vai já se transformar em lei complementar agora em janeiro com a sanção do presidente da República. Mas já tem a redação final do PLP lá no portal da Câmara dos Deputados no dia 24 de dezembro. Já existe também as notas técnicas das alterações dos documentos eletrônicos de transporte, CTE, por exemplo, CTEOS, e da nota fiscal de serviços, que são fatos geradores, né, do ISS, que vão passar a ser fatos geradores também aí, do IVA dual e do imposto seletivo. Deixa eu só verificar aqui na sequência, onde eu parei, para não dar informação
duplicada aí. Por fim, é lógico que é o que eu falei, eu não vou ficar me estendendo em lives muito longas, porque fica cansativo, né? Então, só mais o último slide, porque durante todo o ano eu vou tratar aqui da reforma tributária. Regimes de tributação. Terão 2 regimes. Vai existir o regime regular do IBS da CBS, que são as empresas que não são optantes pelo Simples Nacional. Esse regime vai compreender as regras gerais, vai compreender também os regimes diferenciados, que são as hipóteses em que bens e serviços têm redução de alíquota do IVA dual, e regimes específicos do IVA dual dentro do regime regular não são benefícios, são atividades que não dá para aplicar a regra geral do IVA dual, que são as atividades de empresas do setor de combustível, setor financeiro, setor de imóveis, restaurantes, hotéis, parques, tem vários setores aí que estão nos regimes o quê? Específicos. E vai ter um segundo regime, que é o regime do Simples Nacional, que vai continuar com a Lei Complementar 123, que já foi alterado por esse PLP 68 de 24, o regime do MEI, mas que essa empresa do Simples, ela tem que fazer cálculo, porque ela vai poder optar por apurar o IBS-CBS dentro do Simples com as alíquotas do IBS-CBS dentro desse regime único, que são bem menores, mas ela gera crédito para as empresas do regime regular com uma alíquota bem menor, ou ela... por que ela tem que fazer cálculo? Porque se ela for uma empresa do Simples de meio de cadeia, que é o comércio atacadista, que em regra não vende para consumidor final, de repente vai vender para um adquirente que é contribuinte do IBS-CBS no regime regular, que vai querer o crédito com alíquota normal do IBS-CBS, ele não vai querer o crédito com aquelas alíquotas do IBS-CBS com alíquotas menores, assemelhada àquelas alíquotas ínfimas do ICMS lá no Simples Nacional. Então, o próprio setor vai exigir que esse Simples, ele apure o IBS-CBS no regime regular para que gere um crédito para esse adquirente que esteja no regime regular, se credite com a alíquota normal do IBS da CBS. Agora, o Simples, que é varejista, que vende para consumidor final, o consumidor final não se acredita, aí vale a pena apurar o IVA dual, composto pelo IBS-CBS no Simples, porque ele não vai gerar crédito para o consumidor final aí, não contribuinte. Por fim, vou chamar aqui a atenção de vocês dos próximos cursos. O próximo curso aí de reforma tributária começa nesse próximo sábado, vai do dia 11/1 até 1/2, aos sábados pela manhã, de 8h30 às 12h30, é um curso de 16 horas, a apostila está toda detalhada, com demonstração de cálculos, com as regras como que vão ser, principalmente a parte de transição, que eu entendo que é a mais complexa desse novo sistema tributário do consumo, que é o final do curso. Então, serão 4 sábados pela manhã, começando no dia 11/1 de 2025. Além disso, outros cursos que terão também esse mês. E aí, mesmo com a reforma tributária, gente, o que acontece? É o que eu falei. Os estados, enquanto o ICMS, por exemplo, não foi extinto, ele só vai ser extinto em 1º de janeiro de 2033, vão continuar inovando na legislação do ICMS. Botei aqui o slide errado, só um instantinho. Esse curso também vai ter esse ano, agora em janeiro, preenchimento aí do E-Social, REINF com DCTF Web. Esse vai ser no dia 24 de janeiro, mas
com relação ao ICMS de mudança, que eu vou chamar aqui a atenção de vocês. Esse daqui, que vai ser no dia 14 de janeiro, que é o curso de novas regras de apuração e estouração do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que vai ter que ser apurado a partir de 1º de março de 2025, o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, lá no registro 1900 e filhos. Então tem que saber de toda essa parafernália também. E outro curso, para a gente finalizar aí, que vai ter um curso de atualização do ICMS, acho que são 36 horas, são 2 dias em janeiro, 2 dias em fevereiro, se eu não me engano. Esse está incluso até a assinatura, quem fizer. Esse daqui, curso de atualização do ICMS, ganha como bônus a assinatura com as alterações de 2025, começa dia 22 de janeiro, esse é durante a semana, são 6 horas de curso durante a semana, mas aí tem as datas também, e também tem um curso de capacitação fiscal para compradores, que é esse daqui, de 12 horas, que serão nos dias 16 e 23 de janeiro. Então, gente, o que eu tinha que falar, para não me estender, a live aí no máximo aí de meia hora, para não ficar cansativo. E durante aí todo o ano 2025, vou trazer novidades. Qual é a conclusão aqui dessa live? Setor fiscal, você já tem que estar na frente, por quê? Porque já tem que parametrizar até outubro desse ano os sistemas emissores de notas, para já 1º de janeiro de 2026, já está tudo parametrizado para começar aí a transição. Mas para isso, tem que estar por dentro da emenda constitucional 132, do PLP 68 e dos regulamentos que vão ser publicados esse ano. Com uma atenção aí, não adianta ir direto no regulamento do IVA dual, que é a CBS, IBS, e do imposto seletivo, sem saber toda a parte geral, que seria a espinha dorsal, que vai estar lá na Constituição Federal e na lei complementar que vai instituir o IVA dual, o imposto seletivo. Então, um abraço para vocês, uma ótima semana, e que 2025 seja de muito sucesso aí para vocês, que saiam na frente, comecem a estudar aí, não fiquem atrás. Já tem empresas aí, principalmente as grandes, fazendo dentro da sua empresa um comitê de gestão aí voltado só para a reforma tributária, porque tem essa reforma tributária vai impactar vários setores, tem contratos aí que vão ter que ser modificados, principalmente setor aí de petróleo, né, de extração, com imposto seletivo, principalmente contratos a longo prazo aí vai ter que ser modificado, porque o custo vai ficar alto aí da tributação. Então, um abraço para vocês, tudo de bom, até a próxima live, pessoal.